Boa tarde, tudo bem? Hoje gravando de um momento mais diferente, normalmente eu gravo já na entrada do sábado, mas hoje eu quis gravar numa tarde aqui. Tempinho mais nublado, talvez não fique muito bom a iluminação, mas paciência. E eu vi que o vídeo da semana passada não ficou muito bom no upload pro YouTube. Não sei o que aconteceu, sinceramente, porque pra mim ficou tudo certinho aqui na gravação, mas paciência, perdão por isso, mas espero que ainda assim tenha sido proveitoso pra você. Hoje a gente vai falar sobre então a lição número 5 do livro de Josué que nós estamos vendo. E mais uma vez a gente não vai entrar especificamente num texto bíblico de Josué, mas entrar num conceito de novo muito importante. Então é importante a gente pegar um pouco do que aconteceu no sábado passado e juntar agora com esse, porque a gente vai falar de um tema dos temas mais polêmicos que tem, que é realmente guerras, e nesse caso guerras aparentemente em nome de Deus, né? Que é um tema que a gente tem dificuldade de entender. Não vou dizer que nesse vídeo você vai ter todas as respostas, mas pelo menos a gente vai ter algumas bases para a gente começar a entender esse processo. Mas recomendo que você vá de fato para a sua escola sabatina e possa lá discutir mais com seus amigos de comunidade. Bem, na lição dessa semana, juntando com a semana passada, que é esses dois temas, o que eu queria mais que a gente destacar são 3 pontos. Número 1 é que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso conceito hoje e o conceito do passado, eles são um pouco distintos de como funcionam justiça. E aqui eu vou entrar num exemplo para a gente começar a entender melhor. Se a gente pegar, neste momento nós estamos num momento ocidental pós-moderno. Então nós temos uma visão temporal de justiça. E aí eu vou querer contrastar com o Oriente aqui do próprio pós-modernismo para a gente entender um pouco melhor como é que a gente está fazendo essa parte. Então, por exemplo, na nossa lógica de justiça brasileira, por exemplo, nós temos um grande enfoque na ressocialização das pessoas, ou seja, a capacidade de redenção que existe. Então, por exemplo, na justiça brasileira não existe prisão perpétua e não existe prisão. Você entendeu? Morte, não existe pena capital. E até aí tudo bem, existem alguns no Ocidente que possuem, né? Alguns países que possuem, mas no Brasil não possuímos. Então nós temos a nossa lógica de que prende, porque no sistema prisional a pessoa vai ser ressocializada, depois pode voltar para a sociedade normal e vida que segue. Essa é a nossa lógica de como as coisas funcionam. Quando a gente vai, por exemplo, para o Oriente, não necessariamente funciona dessa forma. Não vou dizer todos os países, né? Porque existem um monte de culturas milenares, mas você deve se lembrar, por exemplo, lá na Indonésia, se não me engano, Indonésia ou Filipinas, que um brasileiro foi preso lá por tráfico de drogas, ele foi condenado à morte mesmo com o pedido presidencial do Brasil falando assim, não, tenha misericórdia pelo menos dessa pessoa. Mas não teve e a pessoa foi executada. Por que isso acontece? Porque na lógica do Oriente, a nossa lógica é muito voltada para a liberdade. Ou seja, a sociedade, nós temos muitos direitos, nós temos muita liberdade e nós somos indivíduos livres para tudo isso, autonomia. Na lógica do Oriente, tomando ainda do dia de hoje, é normal você suprimir alguns dos seus direitos de liberdade únicos de indivíduo para o benefício maior da sociedade. Então vou dar um exemplo e depois a gente volta para a Indonésia para entender esse ponto. Se você hoje for no Brasil, pega São Paulo, pega um metrô e você vai notar o seguinte: vai ter sempre uma pessoa que vai estar tocando a sua música alta, em detrimento de todas as outras pessoas e o que elas pensam. Ou seja, ela está usando o direito dela, que aparentemente é um direito que pode, né, que você pode ouvir a sua música, e ela bota no volume alto que atrapalha todos. E isso no Brasil é comum. Eu sei que alguns estados agora já têm punição para isso por lei, mas a lógica é, por eu ter esse meu direito, eu uso meu direito e os outros que se virem aí. Enquanto eu não suprimir de fato um direito do outro, está tranquilo. E, em teoria, em alguns estados não tem essa lei, então considera-se que não fere o princípio do outro. Na lógica do Oriente, já é o contrário. Se você for, por exemplo, no Japão, você vai ver que o metrô deles, apesar de ser extremamente lotado, é extremamente silencioso. Porque na lógica deles, mais importante do que eu poder fazer alguma coisa é eu não atrapalhar os outros. Então, se existe a possibilidade de eu suprimir algo que seja bom para mim, mas que seja muito melhor para todos os outros se eu não ganhe, eles vão adotar essa tática. Então, na lógica da Indonésia, e aqui de novo, nós estamos vendo juízo de valor, estou simplesmente mostrando como funciona a lógica deles. A pena capital
para drogas é tão grande porque drogas causam um dano muito maior do que simplesmente a perda de uma vida. Logo, punir essa pessoa pela prevenção, mais do que simplesmente pela capacidade de sua ressocialização, compensa. Trazendo tudo isso, na lógica oriental, é mais fácil essas punições severas porque a prevenção é melhor do que realmente a remediação. Essa é a lógica deles. Quando você volta para o passado, é de lá que eles herdaram. Principalmente porque as histórias bíblicas também acontecem na parte do Oriente do mundo. Então, na lógica deles, e por muito tempo, provavelmente acho que só depois da Revolução Francesa que a gente foi realmente rever esses conceitos bíblicos para agora, né, para nossa sociedade, é normal assim, não, faz sentido. Se eles são os profetas do mal, pode matar à vontade, porque realmente eles são um grande maior mal do que realmente um bem. Então, é mais fácil realmente suprimir já ali um direito dele e tudo mais para que todos os outros possam ficar bem. Então, um pouco dessa lógica que a gente vai pegar e empregar para a nossa análise. Beleza, então a gente tem esse primeiro conceito. Que a gente então, realmente tem visões bem diferentes de como funciona a sociedade hoje. Detalhe, aqui no Uruguai também as pessoas não ouvem música alta, tá? Então, é só no Brasil mesmo que isso aí se chama falta de educação, mas tudo bem. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é... A gente viu no trimestre passado, no livro do Êxodo, que não necessariamente Deus queria guerra. Muito pelo contrário. Quando a gente vê várias passagens a partir do capítulo 20 principalmente, você vai ver que Deus fala que ele expulsaria, e ele mesmo, Deus faria, ele expulsaria principalmente pelo medo. Ou seja, os outros povos, ao verem que o Egito foi destruído, os outros povos pensariam, nossa, é melhor não mexer com essa galera. Então é mais fácil a gente sair daqui rápido para não nos enfrentá-los. O ponto central é, por que não aconteceu dessa forma então? Porque o povo de Israel teve receio do embate, mesmo Deus falando que não teriam embates. Então eles desconfiaram de que Deus seria capaz de fazer o que tinha prometido. E aí convenhamos, todo aquele povo incrédulo, não confiando na palavra de Deus, passaram uns 40 anos no deserto vagando até que realmente todos esses incrédulos morressem, para que viesse a próxima geração. O ponto central aqui é que aí também muda um pouco o aspecto, né? Então esse continuaria talvez sendo o ponto central de Deus, tentar expulsar. E a gente vê um pouco disso nos gibeonitas, que eles realmente também não queriam o confronto, porque sabiam que perderiam. E você vê, por exemplo, em Rabi, que a gente viu 2 semanas atrás, que eles não queriam o confronto. Mas sempre acontece essa possibilidade, que entra no terceiro ponto. Seria então isso, já que então era para ser expulsos, não foram, e então teve o genocídio. Por que não foi um genocídio? Porque existia a possibilidade de redenção. Os cananitas tinham 3 opções, basicamente. Número 1, fugir, que era a ideia original de Deus, de expulsão. Número 2, se converterem, e então poderiam ser agregados a Israel, como Raabe é o caso. Ou número 3, que é o que eles fizeram, que era lutar. Lutar por sua terra. E numa luta pela terra, você já sabe qual seria o resultado. Interessante que quando você pega Deuteronômio, se não me engano, capítulo 20, está na lição, que Deus fala, a primeira coisa que vocês vão fazer em todas as cidades é oferecer a paz. Mas se eles recusarem a paz, aí terão uma guerra. O ponto central aqui de como funciona essa questão é que Deus aqui está executando o juízo. Os cananitas tiveram todo o tempo, desde que os patriarcas, desde que Jacó e sua família vão para o Egito, tiveram tempo ali para aprender como foi a cultura e tentar se arrepender dos seus pecados e mudarem de estilo de vida. Não mudaram. Ok. Então parte de novo daquela premissa de que compensa mais então eliminá-los do que realmente mantê-los vivos. Mas isso parte do seguinte pressuposto, dado que eles querem escolher a guerra, porque eles não querem fugir e eles não querem se converter. E aí, se a gente volta de novo para a nossa sociedade atual, é um pouco semelhante ao que acontece hoje. Sendo uma reintegração de posse, que é exatamente o que os israelitas estão reivindicando. A terra era dos patriarcas, porque eles compraram no passado. O fato dos cananitas agora querem oferecer resistência é a mesma coisa que se você oferecer resistência à polícia. Se você apontar uma arma para um policial, o policial ele terá a obrigação de te abater. Então é nessa lógica que Israel faz. Estão reintegrando a posse, estão oferecendo resistência, então terão que ser abatidos porque não há outra opção. Não haverá paz. A primeira opção é paz, assim como a polícia hoje. Se depois dessa não vem, uso da força.
Queria então deixar esses 3 pontos para você pensar, mas eu quero também última reflexão. Tudo aconteceu porque também da parte dos israelitas eles não ficaram convencidos da palavra de Deus. E detalhe, não é genocídio porque também se os israelitas, que no futuro aconteceria, não acreditassem no que Deus falou e começassem a seguir o que os cananitas fizeram, teriam também o mesmo fim, que foi exatamente o que aconteceu. Agora eu te pergunto, você confia nas palavras de Deus? Porque esse é o ponto central. Deus falou que poderia ir por paz que daria certo. Será que a gente confia que quando Deus fala algumas coisas, elas vão acontecer? Ou realmente a gente só paga para ver e depois a gente descobre? Fica com esse recado, tenha um ótimo sábado, um grande abraço, tchau, tchau.